Ok, então vamos lá, vamos retomar, né? Essa última parte, esse segundo tipo de fichamento, ele é mais é, imerso, né? A gente observe aqui a figura, a gente, como eu falei, usa aquelas mesmas duas linhas com informações, com as informações básicas para a gente não se perder, a referência e a segunda parte aquela sinopsezinha do que é o trabalho, sobre o que fala o trabalho, que é para a gente também lembrar do que se trata, né? E aí eu costumo usar, em seguida, passo a usar 3 colunas. A cada conceito importante, e aí lembre-se, o que é um conceito? O que a gente precisa buscar do outro texto? A gente precisa buscar os conceitos, as palavras, as partes chaves. Então, o que conceitos? Conceitos são as ideias, as explicações sobre o que é cada coisa, né? Então, o conceito disso, o conceito daquilo, estão lá nos parágrafos, e aí a gente coloca aqui, mas lembre-se, o trabalho é seu. Então, as palavras que precisam ir para um texto são as suas e não as dos outros. Mas, Tiago, não tem essa coisa de citação, de referência? Tem. Vamos então lembrar vocês sobre citações e referências, né? Existem duas formas. Todo trabalho ele precisa ser embasado. Ele precisa, ao final de cada parágrafo ou de cada conjunto de ideias, que você, por entre parênteses ou dentro da própria estrutura do texto, você lembre as pessoas de onde veio o seu trabalho. Então existem a forma direta e a forma indireta de fazer isso, né? Por que você tem que lembrar as pessoas? Porque você não é alguém que inventa nada, nem é alguém que sabe das coisas sem vir de algum lugar. Bom, vamos lá. Um exemplo muito básico. Sabe quando você vê uma coisa? Imagina que você viu o namorado da sua amiga e aí você corre para sua amiga e você conta para ela que viu essa situação e ela vai perguntar quem lhe disse. E aí você vai dizer eu não estou, ninguém me disse, eu vi com os meus olhos. Então a sua história quando você faz assim, ela tem credibilidade. Quando você chega para sua amiga e diz não, alguém me disse que disse para minha amiga que me mandou um zap falando, a sua história já não tem credibilidade. Lembra, a gente já falou isso até aqui nas nossos videoaulas de revisão. Textos acadêmicos nos ajudam a dar credibilidade. Então, quando a gente escreve, a gente, ao final de cada ideia que a gente coloca no papel, quando a gente diz assim, a educação financeira é um campo importante de conhecimento, porque auxilia, né, as pessoas a administrarem ou gerirem melhor os seus recursos. Quem disse isso para você? Da onde foi que veio a sua base de conhecimento para você afirmar isso no seu texto? Então, sempre que você coloca uma ideia, a sua ideia tem que vir de algum lugar. Então, a gente cita nossas fontes. A gente pode citar as nossas fontes escrevendo o texto com a nossa ideia e no final, entre parênteses, a gente faz a citação. Ou quando a gente está escrevendo muita coisa, principalmente quando a gente tem conceitos de autores diferentes, ou quando a gente quer citar coisas diferentes, a gente diz, a educação financeira ela tem sido estudada por muitas pessoas e tem sido apresentado por meio de trabalhos bastante interessantes, como fulano e beltrano, né? Ou seja, você já citou os autores que fizeram um trabalho sobre isso assim, assim, assado, de tal forma, né? Ou o trabalho de fulano, ciclano e xano que estudaram assim, assim, assado. Então você já tem uma outra forma de você apresentar as suas referências, a citação, né? Da onde foi que você pegou os trabalhos. Então, e isso de os dois jeitos, estando a referência no texto ou entre parênteses após o texto, ainda assim as palavras são suas. Essa é chamada de citação indireta. Convém que o trabalho todo seja feito com citações indiretas.
Por quê? Porque é você escrevendo, é você interpretando. Isso valoriza o seu trabalho. E quando é que eu uso uma citação direta? E esse resumo aqui, essa forma de você escrever com suas palavras, é uma forma de você construir a base do texto, do seu texto. Isso aqui é as suas palavras. Você só vai lembrar de botar aqui no final a referência. Neste caso, a gente vai, pegar aqui, né? Vamos lembrar como é que faz. A gente vai pegar aqui, né? A gente vai pegar aqui e vai... Pronto, é assim que vai colocar no texto. Ficou citado, né? Essa passagem que foi mencionado daqui, dessa parte que vocês tiraram, ok? Bom, e aí? Né? Então, a citação indireta é interessante que você use. Isso valoriza, significa para os leitores que você se deu ao trabalho de interpretar e escrever a sua colocação, isso dá embasamento. E quando é que eu coloco a citação direta? Que é o texto ipsiliter que você viu aqui. Bom, minha sugestão é que você use o mínimo, o mínimo. Se alguém lhe disser que você tem que encher, é conversa. Não. Avaliadores de artigos acham que isso é um exemplo de preguiça. Um texto cheio de citação direta é um exemplo de preguiça do seu trabalho. Só use citações diretas se for um conceito muito específico de um autor, se for uma teoria que só um cara usa, aí você usa a palavra dele, diz, fulano de tal tem uma teoria muito particular sobre isso, ele entende que essa teoria dois pontos, aí você coloca a teoria do cara. E aí depois no outro parágrafo você explica o que você entende dessa teoria. Então você usa muito pouco citação direta em artigos, por essa razão, ok? Procure sempre usar a sua forma de pensar e cite as fontes. Então faça esse esforço de ler os artigos principais que você acredita que vai servir de base e faça esse fichamento com as principais etapas. E aí a gente retorna à revisão de literatura. O que é que eu tenho que escrever na revisão de literatura mesmo, já que eu vou para a revisão de literatura? Bom, minha sugestão é que a gente fale para as pessoas o que é importante. Então, assim, se o meu trabalho é sobre revisão tributária, se é sobre empreendedorismo, se é sobre responsabilidade social. Responsabilidade social. Eu vi, fazendo um levantamento rápido no Google, uma quantidade muito grande de trabalhos sobre responsabilidade social na área de economia. Bom, eu não me aprofundei por quê, mas achei bastante interessante. Se algum de vocês estiver fazendo um trabalho sobre responsabilidade social, eu vou adorar ter um maior aprendizado sobre isso, ajudando vocês nessa disciplina, ok? Mas enfim, imagina lá, responsabilidade social é o assunto. Aí você vai lá na fundamentação teórica e responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Dentro de responsabilidade social, o que é, quando começou a ser falado sobre responsabilidade social, quais são as características da responsabilidade social. Observe que cada item desse que eu estou falando agora pode ser apresentado no texto como um parágrafo de conhecimento. Né? Você vai falar um parágrafo sobre o que é responsabilidade social, um parágrafo sobre quando começou a falar sobre responsabilidade social, um parágrafo sobre quais são as características da responsabilidade social. Né? A responsabilidade social se caracteriza pela preocupação do equilíbrio entre as questões de sustentabilidade econômica, de sustentabilidade ecológica, ambiental e social também,
mas também a questão ética, né? Em fazer adequadamente esse equilíbrio das coisas. E aí você começa a apresentar essas características e você diz, dentro da nossa área da economia, isso tem se tratado de tal forma, tal forma, tal forma. Então, assim, a gente usa também para mencionar, assim, como é que esse conceito tem sido trabalhado dentro da área, ou seja, você fala dos exemplos. E você vai revisar também a parte de sustentabilidade específica que você está usando. Então, a gente vai falar dentro dessa questão de sustentabilidade sobre a questão tributária, os benefícios tributários para a empresa de se demonstrar como uma empresa socialmente responsável. Aí você já vai entrar num assunto muito específico dentro de responsabilidade social e já vai falar sobre isso, né? Então, dentro da importância do crescimento do tema na área de atuação profissional, né? Políticas de estados e municípios têm contribuído para que empresas, para incentivar empresas a aderirem a esse tipo de consciência e de prática. Então você vai fazer uma revisão sobre esse assunto, né? E aí você vai fazer uma revisão sobre trabalhos sobre isso no final. Porque isso é uma forma de dar exemplos de que isso é estudado, de que isso é utilizado, né? Aí você vai mencionar de que forma é utilizado, né? Se você vai usar uma empresa, você vai fazer um estudo de caso sobre uma empresa, aí vale você dividir a sua revisão de literatura numa segunda parte, que é a divisão sobre a empresa. Aí você fala do histórico da empresa, você vai contar quem é a empresa, qual é o histórico dela, quais são as ações sociais que são mais divulgadas, quais são aspectos importantes dessa empresa, se ela já foi estudada ou não e tal, né? Então é isso que é basicamente utilizado na fundamentação teórica. E olhem, tudo que eu falei aqui para um texto que vai de 2 a 4 páginas, em um parágrafo de cada assunto, você vai usar menos dessa, uma parte de alguns desses parágrafos lá na introdução para você falar do tema, de como esse tema se delimita a uma questão que vai ser analisada à luz da observação de um objeto para apresentar o seu problema de pesquisa. Então, acho que assim a gente consegue, com uma revisão da literatura bem feita, a gente consegue planejar e facilitar a redação da introdução, e aí a gente já avança depois para a nossa metodologia de pesquisa, que tem a ver também com o problema da pesquisa que a gente já tinha mais ou menos arquitetado no começo. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, a metodologia a gente vai falar na próxima aula. Por hora, a gente vai encerrar as nossas videoaulas aqui e vai deixar para vocês uma atividade que é demonstrar para a gente o tema, o problema da pesquisa, quais são os aspectos que você precisam levantar na sua revisão de literatura, para você ter essa primeira parte já bem redigida, ok?